Bem na hora do bom dia, eu engasguei. Bom dia a todos. Nós vamos começar hoje o caderno número 5 de Geografia, começando com Geografia do Brasil. Essa aula de Geografia do Brasil trata da estrutura agrária brasileira. Notem que não é uma aula sobre a produção agrícola propriamente dita, ou sobre sistemas agrícolas, isso aí já foi. Hoje nós vamos ver como a terra se distribui no Brasil, como ocorre a distribuição da terra. E a gente já adianta que essa terra é mal distribuída, né? Muito mal distribuída. Nós temos um volume enorme de proprietários com um pedacinho só de terra e um volume de terras gigantesco nas mãos de poucos proprietários. Nós precisamos entender por que isso acontece, quais são as raízes históricas disso, né? Então é uma aula mais talvez de economia política, ela vai na direção aí da economia política, né? Vamos ver aqui então. Vamos compartilhar um pouquinho a tela para que a gente possa dividir aqui os nossos. Olha aqui. Então, nós temos aqui nossa apresentaçãozinha de hoje, a aula 18, caderno número 5, tá? 18, caderno 5, página 300, tá bom? Começando então, essa questão nos leva a pensar já de início, né, na ideia do Brasil como uma grande potência agrícola, um dos chamados celeiros do mundo, né? Só que esse celeiro do mundo é muito grande ainda de pessoas passando fome, né? É aquele dilema dos países subdesenvolvidos. Você ter muita terra, muita produção, só que a questão da distribuição do que é produzido. E também as escolhas econômicas e políticas, né, que os governos fazem ao longo do tempo. Então, por exemplo, no caso do Brasil, claramente nós temos o convívio de dois tipos de agricultura, né? A agricultura do agronegócio, ou agricultura, entre aspas, né, de ricos, seria melhor, tá? Que é voltado para gêneros agrícolas de exportação, que é a nossa velha vocação, né, desde os tempos da colônia brasileira, drogas do sertão, essa exportação não apenas aos exportadores. Aqui recebe alagou um pouquinho. Bom, Não, lagar não é deve ter travar, nada a ver pessoal. com. Ah, Teve uma hora é? que travou um pouquinho, mas já voltou. Não sabia disso. Entendi. Voltou? Então tá bom. Esse preze, eu vou parar de fazer em preze, que eu faço para diminuir o tédio, sabe? Eu vou usando várias suítes aí, mas o preze vive travando. Muito bem. A agricultura de exportação. Por outro lado, nós temos a agricultura familiar, que é essa agricultura de pobre, né? Que é a que atende ao mercado interno. É a que produz mandioca para fazer farinha, produz feijão, produz arroz, né? Produtos para o mercado interno. Desses produtos todos, outro que chama muita atenção é o trigo, lembra? O trigo, por conta da imigração europeia, é muito consumido aqui no Brasil, né? Macarrão, bolacha, pão francês, tá? E esse trigo é importado, né? Então, como diz o Ciro Gomes, trigo é dólar. Trigo é dólar, tá? Então, você acaba utilizando dólares para a importação do trigo,
o que encarece o produto, né? Também o mercado interno é abastecido de forma precária pelos produtores familiares, minifundiários aqui, enfim, e isso acaba encarecendo os produtos alimentícios brasileiros. Tá? Os produtos alimentícios brasileiros acabam ficando caros para a população, né? Até pela má distribuição de renda que nós temos. E os produtos voltados à exportação, esses recebem todo o auxílio do governo. Né? O MIS tem uma longa tradição, né, de concentração da terra. Ó, o que está em azul aqui, ó, é agricultura familiar, tá? Do Brasil, vamos olhar só o azul, tá? São ligados à agricultura familiar, né? Aquela agricultura de pobre, tá? Só que, olha a área que eles ocupam, apenas 24% da área agrícola ocupada, o que já denota uma grande concentração de renda. Eu vou pular esse aqui por enquanto e vou voltar direto nesse aqui, ó, né? Mas mesmo assim ele produz 38% de tudo que é consumido em termos de agricultura no Brasil. 38% que é produzido mesmo, né? Não apenas consumido. Tá? Então, mesmo com essa desvantagem enorme, né? Então a gente consegue produzir mais num espaço muito menor. E ocupando muita gente, fixando o homem no campo, impedindo o êxodo rural, impedindo que a pessoa se desloque do campo para a cidade, pressionando os serviços públicos e os salários da cidade. O outro lado da moeda é essa turma da agricultura não familiar, do agronegócio, né? Apenas 16% dos estabelecimentos que ocupam quase 80% da terra. Não ocupam quase ninguém, porque são altamente mecanizados, tá? E tudo bem, produzem 62%, mas também com toda essa área, com todas as vantagens creditícias e tecnológicas, a produção acaba não sendo tão gigantesca assim quanto nos faz crer a propaganda e o globo rural, né? Tá? Essa concentração fundiária tem suas raízes fortemente fincadas na nossa lógica colonial, né? O Brasil como colônia de exploração. Horrível. O Brasil como colônia de exploração. Em zona tropical. E tem uma área de, por assim dizer, complementaridade da economia portuguesa metropolitana, teve desde o início esse papel, fornecedor de commodities de caráter vegetal ou mineral para a Europa, para os Estados Unidos, enfim, para o mundo. Né? Começando pelas grandes doações de terra, as Marias, né? Terras a perder de vista, que eram distribuídas para os colonos, capitanias hereditárias, as imensas faixas latitudinais protegiam os nobres da fidalguia portuguesa, recebiam, vinham aqui para o Brasil para explorar, ou às vezes nem vinham, né, fazendo com que as capitanias ficassem. Aí no século XIX, quando o trabalho escravo estava sendo substituído pelo trabalho do imigrante, ainda antes disso, né, 1850, a nossa elite deu um jeito de fazer com que
o escravo que fosse sendo libertado não tivesse acesso à terra, e o imigrante que chegasse também da Europa, da África, não tivesse acesso à terra. Ao contrário do que fizeram os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, que criaram lá o Homestead Act, que incentivava a ocupação de terras na fronteira oeste, né? Gerando as family farmers, aquela classe média de agricultores lá do meio oeste americano, do Mississippi, as grandes planícies, eles vão indo na direção oeste. Aqui não. E vão sempre estabelecendo nessa terra concentrada o sistema de plantation. A lei de terras proibia a ocupação de terras. Não podia ser ocupada nenhuma terra. Essa lei de 1850. Essa lei de terras dizia que a terra tinha que ser comprada ou vendida. Tá? Comprada ou vendida. Né? E, é claro, o imigrante e o ex-escravo não tinham dinheiro para comprar a terra. Assim, eles acabavam ficando aí à mercê dos grandes proprietários. Tá? Sempre nesse sistema, ó, monocultura e exportação. Tudo bem, sumiu o trabalho escravo nos dias de hoje, né? Ou pelo menos ele é marginal em vários sentidos, né? Porque minoritário, porque fora da lei, mas nós continuamos com latifúndios, monocultores e exportadores. Né? Latifúndios, exportadores e monocultores aí. Não conseguimos nos livrar disso. Tá? E a produção de alimentos. Né? Então, nós vamos ver essa agricultura em pequenas propriedades, principalmente mandioca, feijão, milho. Esse milho aqui é bom lembrar, em boa parte para virar ração. Abre, diabo. Abriu. Pronto. Então estamos aqui de volta, compartilhando a tela e a minha internetzinha de padaria. Muito bem. Então, gravando, né? Voltando aqui, eu acho que a gente estava aqui parado, né? Aqui uma análise, então, da nossa estrutura fundiária, né? Então, os estabelecimentos com menos de 10 hectares representam
31% dos estabelecimentos rurais, das propriedades. Porém, ocupam apenas 3% da área plantada. De 10 a menos de 100 hectares, que também é pequeno, né, pessoal? 53%. Então, só aqui você já tem 84% com menos de 100 hectares, né? Tá? Esses aqui, 20%. Então, 80%, 80% dos estabelecimentos, propriedades, apenas 23% da área. Agora, aqueles com mais de 1.000 hectares, ó, que são os latifúndios mesmo, 3% dos estabelecimentos rurais, que ocupam 43% da área plantada. Isso, num país sério, seria motivo para uma revolução sangrenta, né? Mas no caso do Brasil, nós nos conformamos e vamos levando e ainda achamos bom. Ah, que legal, nós exportamos soja. Bom, então, né, e aqui os 13% de 100 a menos de 1.000, com 34%. Tá? O que vocês têm que olhar é esse aqui, ó, esse aqui, ó, né? Os latifúndios que ocupam quase metade, 3% dos proprietários, ocupando 43% da terra. Bem, aqui nós temos um negócio legal, que são boas, né? A nossa produção está aumentando, né? Só que a área plantada não está aumentando tanto. O que significa isso? Que a produtividade por hectare também aumentou, né? A produtividade por hectare também aumentou, certo? Eu aumentei a produção e a produtividade. Só que isso aqui esconde um negócio do que aumentou essa produção, essa produtividade. Aumentou de soja, cana-de-açúcar, né? É sempre a produção do latifúndio que tem que sustenta o aumento aí altamente expressivo da produção agrícola, tá? Então é preciso ficar atento a isso, né? Que a partir dos anos 60, tudo bem, cresce, né? A produção cresce. No entanto, essa produtividade, ó, aumentando, essa produção aumentando, é com soja e cana. Cana para virar álcool, né, para pôr nos carros, e soja virar principalmente ração para porco chinês. Essa modernização, como sempre, é uma modernização que não leva em conta os interesses do pequeno agricultor, nem do mercado interno, nem do povo. Uma modernização de cima para baixo, conservadora, tá? Que vai beneficiar, claro, o grande negócio, apenas o agronegócio. O resultado é esse aqui, ó. Vocês me desculpem. Conflitos pela terra e conflitos sangrentos, assassinato, organização do MST, né, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, acampamentos nas estradas, ocupação de terras, né, por esses caras aí. Ou então, simplesmente a saída de trabalhadores do trabalho, né, trabalhador para a cidade, com um aumento de preços devido à diminuição da produção. Então, o cara que tinha lá, por exemplo, uma roça de mandioca e vendia lá na feira, por exemplo, né, aquela mandioca, agora a área dele está sendo ocupada por plantio de soja para exportação. E ele veio para a cidade. Entenderam? Então, você agrava a situação da cidade quando prejudica o campo. E aí ele fica pressionando aqui a infraestrutura, etc. Bem,
Mesmo essas lutas pela terra também têm uma longa tradição. Duas aqui nós já estudamos, né? Canudos e Contestado, lá na Primeira República. Getúlio Vargas deixa os trabalhadores do campo fora da CLT, os trabalhadores do campo só tiveram direito à carteira assinada, etc., a partir de 1988, com a nova Constituição. Nos anos 50, nós temos a organização das ligas camponesas, e nos anos 70, a organização do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. As ligas camponesas foram extintas, né, com o governo militar de 1964, que foi quem tentou, mais ou menos, né, organizar aí a terra de acordo com o tamanho das propriedades, dividindo as propriedades em 4 tipos, né? As propriedades divididas em empresa rural, minifúndios, latifúndios por exploração e latifúndios por dimensão, tá? Só que ninguém tinha sua terra desapropriada nunca. A Constituição de 88, que é a Constituição que está em vigor, ela tem esses 4 critérios aqui para a utilização da terra para a reforma agrária, né? O aproveitamento da terra, a utilização dos recursos e preservação do ambiente, ninguém mais liga para isso, disposições que regulam o mercado de trabalho, né? Então, a pessoa não pode ser explorada no campo, etc., né? Isso também não existe. E exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Na verdade, isso aqui é letra morta, né? A gente sabe que no campo brasileiro, ainda mais hoje em dia, a coisa não está bem assim, né? Então, as críticas que foram feitas é o seguinte: você não fez reforma agrária, não pegou terra de quem tinha muita terra e deu para quem não tinha. Você pegou apenas terra desocupada e jogou o peão lá. Isso não é reforma agrária, né? Isso é colonização, é outra coisa, tá? A reforma agrária, você oferece crédito, oferece treinamento, garante preço mínimo, etc., para que a pessoa assuma essa frente colonizadora. E, por outro lado, você pega a terra de quem tem demais e desapropria. Isso nenhum governo fez, né? Nem os governos de esquerda que estiveram aí no poder até recentemente, tá? Não há desapropriação de fazendas improdutivas. Não aconteceu isso. Apenas ocupação de terras ociosas. Ok? Bem, reforma agrária, então, é isso, né? A redistribuição da terra, quer dizer, redistribuição, né? Então a terra já está distribuída, vamos redistribuir de uma forma mais justa, né? As pessoas param de vir para a cidade, os camponeses param de vir para a cidade. Aí você não precisa mais ficar construindo escola, ficar construindo hospital, conjunto habitacional, né? Para acomodar essas pessoas. Quando eu faço reforma agrária, automaticamente o preço dos alimentos no mercado para disputar os salários nas cidades, os salários sobem. Menos gente para pobreza, traços e nenhum ações também via dependendo da ação dos ações, latifunar, aqui, desde a área de comprar, é o que eu vou pedir para vocês, é só para realizar os exercícios. Acho que são 2 exercícios que nós vamos corrigir na aula de amanhã, tá? E aí às 10h50 nós temos encontro novamente para falar sobre a crise na Primeira República. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Todos assinaram a lista? Tudo bem? Então tá, até daqui a pouquinho, 10h50, né? A gente se encontra de novo. Tchau, tchau.